certinho. Então, gurizada, bora lá então para o nosso exemplo aqui, que vai ser o único exemplo que eu vou explicar. Tá bom? E depois ainda tem mais um cara ali que eu vou dar um toque para vocês ficarem bem seguros ali na atividade física, nossa última do trimestre. Então, bora lá então, gurizada. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aqui no exemplo, vamos dizer assim, ó. A posição de um móvel em movimento retilíneo uniforme, retilíneo é uma reta, está se movimentando numa trajetória que é uma reta, certo? Uniforme, então, porque não vai variar a velocidade, vai ser constante, é representada pela equação S, que é a posição final, igual a 2 mais 5t, usando as unidades do Sistema Internacional de Medidas. Quando isso acontece aqui, ó, quando o enunciado diz que é o Sistema Internacional de Medidas, então, nesse caso, ó, o tempo vai ser dado em segundos, a distância vai ser dada em metros, a velocidade vai ser dada em metros por segundo e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, certo? Então, sempre quando o enunciado disser que está sendo usada a unidade do Sistema Internacional de Medidas, então o tempo é em segundos, a distância é em metros, a velocidade é em metros por segundo e a aceleração é metros por segundo ao quadrado. A não ser que não diga nada aqui, que está usando o Sistema Internacional de Medidas, mas aí, neste caso, o enunciado vai ter que dizer que a velocidade está em quilômetros, ou está em milímetros, aliás, a distância está em quilômetros, ou milímetros, centímetros, etc. e tal, que a velocidade está em quilômetros por hora, metros por minuto, e assim por diante. Tá? Mas, quando não diz, e diz apenas que é o Sistema Internacional de Medidas, que é o famoso SI, então, nós vamos ter que usar essas unidades de medidas para essas variações aí, né, para essas variáveis, né, o tempo, a velocidade, a aceleração e a distância, tá bom? Deixa eu pegar aqui e abrir o nosso quadro. Aqui. Vamos lá, para a gente poder aprender isso aí. Aqui. E nosso time, Douglas? Tá bom, né, senhor? Tá bom, né? Douglas Costa agora, imagina. Agora vai ficar bom. Vai ficar bom, né? Tá, deixa eu limpar esse cara aqui. Aí. Um zoom. Ok, então vou botar aqui, ó, exemplo 1. Vou botar aqui. Exemplo 1. Ops. Exemplo 1. Certo. Aí. Então, eu vou escrever também aqui, rapidamente, a equação horária que a gente vai utilizar. Equação horária. Certo. E aí eu vou escrever ela aqui embaixo para a gente poder, então, à medida que a gente vai fazendo os exercícios, a gente vai visualizando ela e tendo contato, né, com o seu formato. Então, a equação horária, ela é assim, ó. O S, que é a posição final. Posição é distância, tá bom? É o espaço, enfim. Igual a posição inicial, que é o S com zerinho ali, certo? Mais a velocidade vezes o tempo. Então, aqui é ela, ó. Esse cara aqui é a fórmula da equação horária, tá bom? Muito bem. Lá no nosso exercício, tem uma função horária já escrita, ó, determinada, que é S igual a 2 mais 5t, tá bom? Então, esse móvel se movimenta de acordo com obedecendo essa função horária aqui, ó, S igual a 2 mais 5t. Muito bem, eu vou escrever lá. Ops, aqui. Então, S igual a 2 mais 5t. Essa aqui é a função horária do exemplo 1.
certo? E aí pede, na letra A, ali, ó, encontra a posição inicial do móvel, na letra A. Então, vamos lá. Na letra A, encontrar a posição inicial, tá? Muito bem, posição inicial, a distância inicial. Nesse caso aqui, é uma pergunta bem simples de ser resolvida, ou de ser respondida, tá? Eu coloquei já aqui, uma embaixo da outra, justamente para vocês poderem comparar, tá? Vocês viram que aqui, ó, na fórmula da equação horária, tem a posição final, que é esse cara aqui, esse S. Esse S0 aqui é a posição inicial, S0 é inicial, o V de velocidade e o T de tempo. Então, trace uma reta aqui imaginária, ó. Quem é que está no lugar do S0 aqui? 2. 2. Então, a posição inicial é o 2, ó. E aí, como está no sistema internacional, 2, eu vou até botar aqui melhor, vamos fazer direitinho. Então, tá certo, Douglas, o S0, que é a posição inicial, como lá diz que está no Sistema Internacional de Unidades de Medidas, 2 metros. Pronto. Respondido. Alguma dúvida? Não, senhor. Tá, ótimo então. Muito bom. Então tá aqui, ó. Certo. Agora vamos para a letra B. A letra B pede assim, ó, qual é a posição final, qual a posição do móvel no instante 3 segundos? Desculpa, pessoal. Isto é, nós queremos descobrir em que posição ou em que distância estará esse móvel quando se passar em 3 segundos, certo? É isso que está perguntando aqui. Então, vamos lá, ó, letra B. Quer saber em que lugar vai estar esse móvel aí, em que distância? Ele saiu de um lugar e foi para o outro, certo? E aí, quando ele saiu de um lugar e foi para o outro, passou um tempo de 3 segundos. E aí a gente quer descobrir que distância ele vai estar depois que saiu de um lugar e foi para o outro. Então, ó, o T aqui, ó, o tempo, 3 segundos, certo? Muito bem. A gente vai usar essa aqui para resolver, ó, a função horária do movimento, né? A equação horária desse exemplo 1, que é essa aqui, ó, S igual a 2 mais 5T. Lembrando que o 5 está multiplicando o T ali. Vocês viram que aqui o T vale 3 segundos, certo? Como é que vocês imaginam que a gente possa fazer, ou a gente pode chegar aqui nessa equação horária e resolver essa questão sabendo que o T vale 3? Alguém tem uma ideia? Colocar o 3 no lugar do T? Isso! Colocar o 3 no lugar do T. Então é isso aí mesmo, ó. Vou fazer aqui então, ó. Perfeito. Vai ficar então a posição que a gente quer descobrir, a posição final, vai ser igual a 2 mais 5 que multiplica o 3. A posição final vai ser... Alguém tem uma ideia de qual vai ser a posição final? (17, senhor? 17 metros. Tá certo, Douglas. Pessoal, não esqueçam que quando tem uma soma e multiplicação, multiplica primeiro para depois somar. Ontem eu estava fazendo uma aula e aí o aluno respondeu, vai dar 21 metros. Mas aí o que ele fez? Ele fez 2 mais 5, 7. 7 vezes 3, 21. Não pode. É um erro, é um equívoco. Lembrem-se que tem que multiplicar primeiro para depois somar. Então, 5 vezes 3, 15, mais 2, 17. 17 metros. Tá? Perfeito. Tá aí, ó. Está a resposta da letra B. 17 metros. Então, quando se passarem 3 segundos, esse é o lado da posição 2 metros, né, que é a posição inicial é 2 metros. Aí ele saiu de 2 metros, esse 2 metros aqui, como se você estivesse numa estrada, certo, indo para a praia, aí tem aquelas placas que marcam ali, essa aqui é a posição de 17 quilômetros, aí tu vai mais adiante, aparece lá o 25, coisa, tá, a mesma coisa, tá?
Então, saiu da posição 2 metros, aí passaram os 3 segundos, ele foi para 17 metros, certo? Muito bem. Qualquer dúvida me perguntem, tá? Muito bem. Na letra C, pede assim, ó, o deslocamento do móvel no instante 10 segundos, pessoal. Agora aqui, eu quero fazer uma observação, porque quando falar em deslocamento, espaço percorrido, a fórmula vai mudar um pouquinho, tá? Quando falar assim, ó, o deslocamento do móvel, o espaço percorrido, porque quando falar o deslocamento e espaço percorrido, a gente quer saber a variação da distância, certo? E você sabe que a variação da distância é a distância final menos a inicial, tá? Como nós não temos a distância final aqui, ó, certo? Então, a gente vai usar uma variação dessa fórmula aí, tá? Então, deixa eu botar um lembrete aqui, como é que eu posso fazer, deixa eu ver. Acho que eu vou botar um texto, vou digitar, para ir mais rápido um pouquinho. Deixa eu botar um texto aqui, aí. Eu quero que vocês prestem atenção nessa definição que eu vou colocar aqui agora, essa observação, melhor dizendo. Então, observação, quando o exercício pedir para calcular ou para encontrar o deslocamento ou o espaço percorrido, utiliza-se a seguinte fórmula. 2 pontos. D, que é de distância, certo? Igual a V vezes T, velocidade vezes T. Então, quando o exercício pedir para calcular o deslocamento ou espaço percorrido, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. D, que é de distância, igual a velocidade vezes o tempo, tá? Então, é importante que vocês lembrem desse detalhezinho aí. Vou botar aqui para cima, ó, nessa observação. De novo, repetindo, nunca é demais, tá? Quando pedir para calcular o deslocamento ou o espaço percorrido, que é a variação da distância, a gente utiliza essa fórmula aqui, ó, tá bom? Distância igual a velocidade vezes o tempo. Não esqueça desse detalhe muito importante. Então, eu vou botar aqui, ó, letra C, que pede para calcular o deslocamento. Então, bora lá, ó. Vou voltar para cá. Velocidade vezes o tempo. Perfeito. Lá na letra C, deixa eu ver aqui, está dizendo que o tempo é 10 segundos. Olha aqui, ó. O deslocamento do móvel no instante desce t igual a 10 segundos, certo? Então, deixa eu voltar para cá e colocar aqui que o tempo vale 10 segundos. Que o tempo vale 10 segundos. Muito bem. E aí, ó, olhando aqui para essa forma aqui, ó, essa fórmula, essa equação horária aqui, ó, S igual a 2 mais 5t. Olhando para cá e comparando com a de cima, você saberia identificar a velocidade? 5, senhor. 5, perfeito, 5. Então, ó, a velocidade é 5. 5 metros por segundo. E aí, ó, é só, a gente quer descobrir o deslocamento, certo? Que é a distância. A gente quer descobrir o deslocamento. E aí é só vir aqui, ó, e usar essa fórmula aqui, ó, distância é igual a velocidade vezes o tempo. Então, bora lá, ó. Distância, ou deslocamento, enfim, vai ser 5 vezes, quem é o tempo? 10. Então, vezes 10. Vezes 10. E aí, ó, o deslocamento ou a variação da distância, enfim, 5 vezes 10, 50 metros. Tá? Então tem que ter cuidado nesses detalhezinhos aí.
quando pedir o deslocamento ou espaço percorrido, aí tem que lembrar que tem que usar uma outra formulazinha, que é aquela ali que eu botei, para encontrar a resposta. Entenderam essa parte aí? Sim, senhor. Beleza, então. Vamos ver se dá espaço aqui na de baixo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Na letra D, que é a última, a velocidade do móvel. Bom, essa aqui ficou fácil, né, gurizada? Vou até botar aqui, ó. Que a velocidade do móvel. Na letra C, aliás, letra D, pede a velocidade do móvel, certo? Vamos se ver aqui. A velocidade do móvel. Muito bem, ó, já foi respondido, tá? Mas eu quero ver se vocês entenderam. Qual é a velocidade do móvel aqui? 5. 5 metros por segundo. Senhor, por que não é quilômetros por hora? Porque lá no enunciado diz que é o Sistema Internacional de Unidades. Tá? Por que não é metros por minuto? Porque lá no enunciado diz que é o Sistema Internacional de Unidades. Certinho? Muito bem, aqui está ela. Equação horária 101, 27 e tal. Tá? Vocês vão ter que me entregar até domingo. Bom, aqui ficou ficou separado o T ali do tempo, ó, mas aqui é o seguinte, ó, a equação horária aqui é 20 mais 5T, tá? 20 mais 5T no Sistema Internacional de Unidades. Só que eu quero fazer referência, porque aqui, ó, a letra A eu expliquei, a letra B eu expliquei, a letra C eu expliquei, a D, ó, espaço percorrido, cuidado, tá bom? Aquele lancezinho, aquela observação que eu mostrei para vocês. Só que a E e F diz assim, ó, qual é o tempo, qual é o instante que o carro passa pela posição 80 metros? A F é a mesma coisa, qual é o instante que o carro passa pela posição 20 metros, enfim, tá? Muito bem, como eu não expliquei isso aqui, eu vou fazer uma ali parecida, usando aquela equação horária do exemplo 1, para vocês verem como é que se faz esse tipo de exercício aqui, ó, da E e da F, que é a mesma coisa, tá? Então, porque aqui quer encontrar o tempo, ó, já deu a distância final, já deu a posição final, tá bom? E quer saber o tempo que demorou para chegar até lá, certo? Então, deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou usar, então, para calcular, para dar um exemplo disso aí, vou usar essa função, essa equação horária aqui, tá? 5 igual a 2 mais 5t. E aí vou fazer um exercício parecido com aquele. Então, deixa eu botar aqui, eu vou chamar, então, de letra E. De letra E. E aí eu quero que você preste atenção. Aí, e vou botar assim, ó. Deixa eu ver aqui para pegar o mesmo enunciado para ficar parecido, vamos ver. O instante que o carro passa pela posição tal, tá? Eu vou botar aqui então um instante em que, no nosso caso aqui é o móvel, né? Em que o móvel passa pela posição deixa eu ver aqui, deixa eu arrumar um valor aqui. Deixa eu ver, a equação horária é S2 mais 5T. Deixa eu ver que posição eu posso botar aqui. Já sei, tá. Ok. Passa pela posição 27 metros, tá? Muito bem. Sabendo que que a equação horária desse exemplo é S igual a 2 mais 5 que multiplica o tempo. Muito bem. Então, quer saber aqui, ó, um instante é o tempo, tá, pessoal? Um instante é o tempo. A gente quer descobrir esse T aqui, ó. Em que o móvel passa pela posição 27 metros. Já está dando a posição final, 27 metros. Posição final é o S aqui, ó, tá? Então, já está dando o S final, né, posição final. O S, nesse caso, vale 27 metros. Aí, esse tipo de questão, o que a gente tem que fazer? Já deu a posição final. Então, nós vamos vir aqui, ó, no lugar do S, colocar 27, neste caso, né?
Lá no exercício lá é 80 e 20, tá? Então aqui a gente vai colocar 27, ó, no lugar do S, vai ficar 27 igual a 2 mais 5 que multiplica o T. Um detalhe muito importante, não dá para somar 2 mais 5T. Por quê? Porque esse 2 aqui não tem T com ele, não tem letra, certo? A gente não pode juntar coisas diferentes, digamos assim, quer dizer, eu estou falando um negócio de cálculo, tá? Então, neste caso aqui, como é uma equação do primeiro grau, a gente tem que separar o que tem letra para um lado, que é incógnita, no caso T aqui, e o que não tem para o outro. Só que quando a gente separar, tem que ter cuidado porque quando a gente troca do lado de igualdade, os valores, muda a operação, certo? Por exemplo, ó, esse 2 aqui está somando, certo? É mais 2 aqui. Qual é o inverso do mais? Menos. Menos. Então, o inverso da soma é subtração. Então, esse 2 vai para o lado esquerdo com 27 subtraindo. Vai ficar assim, então, ó. 27 menos 2 igual ao 5 que multiplica T, tá? Muito bem. Aqui. Isso aí, ó. Certo? E aí, agora aqui, ó, 27 menos 2 vai dar 25. 25 igual a 5 que multiplica o tempo. Vocês sabem, né, vocês já estão no primeiro ano do ensino médio, que o 5 aqui está multiplicando T, é 5 vezes T. Senhor, por que multiplica a letra? Porque 5 vezes T é isso aqui, ó. T, mais T, mais T, mais T e mais T. Quantos T tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes T. Por isso que esse númerozinho aqui é quantidade de letras, certo? São 5 vezes o T, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que esse número aqui, que acompanha a letra, sempre está multiplicando. Por isso. Por isso. Ok? Muito bem. Qual é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Divisão. Então a gente vai isolar, ó, esse 5 que está aqui multiplicando, a quantidade de letras, passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar 25 dividido por 5 vai dar o tempo que levou para chegar até a posição 27. 25 dividido por 5, 5. Então o tempo, 5 segundos. Esse é o instante em que o móvel vai passar pela posição 27. Aí, ó. Entenderam? Professor, se botar o 5 ali no lugar do T também vai dar 27. Se quiser ter daqui. Não entendi, desculpa. Botar o 5 ali no lugar do T também vai dar 27, né? Isso, exatamente, porque e até uma outra maneira de fazer, ó, de pensar, quer ver, ó, qual é a intenção aqui? Tá, a gente vai ter que encontrar um valor aqui no T que multiplicado por 5 somado com 2 tem que dar 27, é exatamente isso aí. Aí você pode tentar por aproximação, por exaustão, que a gente chama na matemática. Tá, mas como assim por exaustão? Do tipo assim, ó, aí eu não lembro como é que se faz esses passos aqui, esses algoritmos aqui. Aí eu vou tentando, ó, eu vou tentar 1, T1, 5 vezes 1, 5, mais 2, 7, não deu 27. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12, não deu 27. 5 vezes 3, 15, mais 2, 17, não deu 27. 5 vezes 4, 20, mais 2, 22, está chegando perto. 5 vezes 5, 25, mais 2, 27. Ah, o tempo é 5. Pode fazer assim também, se quiser. Isso aqui vai demorar um pouquinho mais, só isso, tá bom?